Hoje o sermão, hoje a palavra, o título é Verdade, Graça e Homossexualidade. Verdade, graça e homossexualidade. Verdade e graça, essa expressão, ela vem de João 1,14. Em João 1,14 fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então, quando Jesus esteve entre nós, ele sempre teve uma maneira muito verdadeira de falar, de tratar com as pessoas. Mas ele também teve uma maneira muito graciosa de falar e tratar com as pessoas. Jesus não era alguém que só lidava com uma maneira do lado da verdade ou com o lado da graça. E o que acontece é que na nossa geração, o tema da homossexualidade, ele sempre está em dois extremos. Você tem pessoas que vão querer apertar a igreja para que a igreja sempre lide com o tema da homossexualidade apenas no campo da verdade. Ou seja, que nós precisamos abrir todos os versículos da Bíblia que falam sobre o que a Bíblia condena e fala o certo e o errado, aqueles versículos lá de Levítico 18 e tal. E aí, querem que a gente afirme isso constantemente, mas, ao fazerem isso, colocam o problema num campo que muitas vezes não é no Espírito de Jesus. Ou seja, você percebe que ao invés de tentarem cooperar com explicar o Evangelho para um homossexual, eles querem, na verdade, uma agenda política conservadora de tentar se defender dentro da igreja contra o movimento LGBTQIA+. E eu não tenho nenhum interesse em tentar fazer isso hoje aqui. Eu não estou tentando defender nenhuma agenda política. Mas do outro lado, também tem uma força que quer dizer que a igreja não pode falar certas coisas e que ela precisa ser uma igreja que tem tanta graça, que na verdade ela nunca fala de certos assuntos, ela desvia de certos assuntos ou reinterpreta certos assuntos. Então, ela é uma igreja só da graça, do amor e de super inclusão. E o que acontece é que nós estamos numa série em Romanos, e nós vamos terminar o primeiro capítulo em Romanos, e na última mensagem que eu trouxe, eu estrategicamente parei em um versículo, porque os próximos versículos que nós íamos entrar, de Paulo, ali de Romanos, são versículos bem, como é que eu vou dizer? Bem polêmicos na nossa cultura hoje. Porque são versículos que falam sobre a prática homossexual. Então eu deixei eles ali e não tratei no último sermão, porque se eu passasse correndo, em outras épocas, talvez, em anos passados, talvez não seria muito problema. Mas na nossa geração atual, como é um tema que constantemente está em discussão, homoafetividade, homossexualidade, eu achei importante que nós dedicássemos esse sermão inteiro para isso. Para que você entendesse, óbvio, a perspectiva da Bíblia, mas você sabe, existem muitos pregadores, expositores da Bíblia, então você vai entender a nossa posição, a minha posição, a posição do Convergência, em relação a essa passagem, em relação, não só dessa passagem, mas nossa posição básica em relação a essas questões. São poucos minutos, não vou poder abrir uma série de coisas, tá?
Então vão ser coisas bem básicas. O meu sermão vai ter só 2 pontos, tá bom? Só 2. Então assim, não vai ser... Não espere grande coisa, eu não sou grande filósofo, eu sou só um pastor. Eu não sou um sexólogo, eu não sou um filósofo, só sou um pastor. Então eu tenho que só dar 2 pontos para não me perder e não ser processado, para não dar errado e não ofender ninguém, tá bom? Meu sermão só tem 2 pontos. Primeiro ponto, o ato homossexual é um pecado. Segundo ponto, o ato homossexual não é o único pecado. Ok? Você vai entender no processo o que eu estou querendo dizer. Ok? Então vamos lá. Verdade, homossexualidade, verdade, graça e homossexualidade. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 26. Nós paramos no 25. Nós paramos no amém, no último sermão. Agora nós vamos começar no 26. Diz assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. E eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas o bom é que tivesse um ponto aqui. Por quê? Não é vírgula. Porque as paixões vergonhosas não é simplesmente o que vem na próxima frase, mas é tudo o que vem até o versículo 32. Não é apenas o que vem nos próximos 2 versículos. Ok? Não é apenas a prática homossexual, mas é tudo que vem até o fim do capítulo. Ou seja, Deus entregou, e antes ele já estava falando sobre isso também, tá? Mas, vamos lá. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Ai, 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 quanta coisa ruim que tem nesse versículo, né, gente? Nossa, vim para a igreja para ter um pouco de paz, e só tem negatividade aqui. Deixa eu te lembrar o que está acontecendo. Eu falei um pouco disso no último sermão. A partir aqui do versículo 18, lembra o que fala? No versículo 18, se você olhar, tem uma expressão, ira de Deus. Pois a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça. Então, Paulo aqui está começando a explicar no detalhe o Evangelho, tá? Até o versículo 17 era uma introdução ao Evangelho. Agora Paulo está no detalhe explicando. Até o capítulo 3, Paulo vai explicar o início do Evangelho. E qual que é o início do Evangelho? Paulo vai explicar a necessidade que os seres humanos têm de Jesus. Por que as pessoas precisam de Jesus? Tá bom? E, em uma palavra, por que as pessoas precisam de Jesus? Em uma palavra, condenação. As pessoas precisam de Jesus por causa da condenação. A palavra que você, ou a expressão que você tem ali no versículo 18, ira de Deus. Existe uma condenação, a ira de Deus. Os teólogos vão usar uma expressão que você tem lá na Bíblia, inferno. Tá? Então,
Existe essa condenação que paira sobre as pessoas. Então, o que Paulo vai falar aqui, até o capítulo 3, é da condenação. Ele vai falar um monte de coisa ruim. Qual foi o título do último sermão que eu dei? Culpados e sem Bíblia. Qual vai ser o título do próximo sermão? Culpados e com Bíblia. Por quê? Porque as pessoas no capítulo 2 conheciam a Bíblia, são judeus. Você vai ver que no capítulo 2 ele vai dizer: quem és tu, ó homem, pois que julgas? O que ele está dizendo? Paulo aqui está batendo, aqui no capítulo 1, em gente que não conhecia a cultura judaica, em gente que não conhecia a Bíblia. No capítulo 2 ele está falando, vai falar com gente que conhece a Bíblia. Então ele está primeiro falando com gente que não conhece a Bíblia, depois com gente que conhece a Bíblia, e ele está dizendo o seguinte: tanto um quanto o outro, todos pecaram e estão... Onde está isso? No capítulo 3. Entendeu? Capítulo 1, quem não tem Bíblia está condenado. Capítulo 2, quem não tem Bíblia está condenado. Capítulo 3, todos estão condenados. Entendeu o que ele está fazendo? Ele está usando um argumento para acabar com todo mundo. Ele está fazendo isso. Só que fica pesado. Mas depois de fazer isso no capítulo 1, 2 e 3, de condenação, o que ele vai fazer no capítulo 4? Justificação. Ok? Capítulo 4 e 5, ele vai tratar de justificação. E o que ele vai tratar no capítulo 6 e 7? Santificação. E o que ele vai tratar no capítulo 8? Glorificação. Ok? Então, é isso que ele está tratando. E aqui no meio, para Paulo não era complicado falar de homossexualidade. Por quê? Porque no contexto cultural que ele vivia era normal. Não pense que homossexualidade, que o que nós vemos hoje em dia, é uma coisa que moderna. Tá? Era normal. Ter filósofos apaixonados um pelo outro e tal. Era normal, gente. A gente que acha que nossa geração é a última bolacha do pacote. A gente sempre se acha os mais modernos, os mais... Gente, nós não somos a galera mais moderna do mundo, ok? Todo mundo, o pessoal da Grécia, todo mundo todo mundo bem antes de nós. A gente não inventou sexualidade, a gente não inventou loucura. Todo mundo nesse mundo já inventou um negócio. A gente só está copiando o passado, tá bom? Então, Paulo aqui está falando de como a geração dele vivia. Agora, vamos prestar atenção sobre o que Paulo de fato está falando. E sobre o que Paulo não está falando, para você entender sobre o que eu não estou falando, quando estou falando aqui sobre graça, verdade e homossexualidade. Vamos ao primeiro ponto. Primeiro ponto. A prática homossexual é um pecado. Você percebe que eu falei o termo a prática homossexual? Por quê? Porque existem três coisas. Existe uma prática, existe um desejo e existe uma identidade. São três coisas diferentes. Ok? Uma prática, um desejo e uma identidade. Existem pessoas... Vamos voltar, antes de explicar essa parte. A Bíblia fala de pecados sexuais. Ok? A Bíblia fala de uma gama de pecados sexuais. Entre esses pecados sexuais, existem pecados sexuais de cunho heterossexual e existem pecados sexuais de cunho homossexual. Mas existem vários pecados sexuais na Bíblia. Todos esses pecados sexuais da Bíblia, eles têm um padrão que define por que eles são pecados ou não. E o padrão que define se algo é um pecado sexual na Bíblia ou não, não é Romanos aqui que Paulo está falando. Nem é a lei de Moisés. O padrão que define
se um comportamento sexual é pecado ou não, é Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. O que é que você tem em Gênesis 1 e 2? O padrão criacional. Ou seja, o padrão de como Deus define que deve ser a vida. O padrão de como Deus quer que tudo aconteça. E ali você tem o protótipo, a base de como Deus quer que seja a família, o planeta Terra, tudo. E inclusive sexualidade. E como é definido ali em Gênesis a experiência sexual humana? É definido da seguinte maneira: a experiência sexual humana se dá entre um homem, uma mulher, no casamento. Fora disso, qualquer coisa fora disso, incluindo o namoro, é pecado. Por isso, o Convergência é contra namoro. Entendeu? Olá. Agora acho que vocês entenderam. Tem namoro lá em Gênesis? Não. Então acorda. Posso morar junto sem ser casado? Tinha lá em Gênesis? Então. Eu estou casado com essa mulher, mas eu estou sentindo desejo por outra. Se eu estou sentindo, eu não amo mais essa, mas eu estou sentindo por outra. Já que eu estou sentindo, eu devo seguir o meu coração. A Bíblia diz para seguir o seu coração? Não! Então... Vai seguir o coração? Não. Ok. Eu sou o homem e estou sentindo atração por outro homem. Devo seguir o coração? Não. É a mesma coisa. O que nós ensinamos para um, nós ensinamos para outro. É a mesma coisa. Qual é o padrão? O padrão é Gênesis. Ou você vive o padrão de Gênesis, ou nada. Não tem a ver com Levítico, não tem a ver com Romanos. Todos esses outros versículos estão baseados em Gênesis. O início, a sementeira. É isso. Ou seja, o que define ou não, o que é pecado ou não, é o padrão. E esse é o padrão. Tudo que não for a experiência sexual dos seres humanos a partir de Gênesis 1 e 2, não é o padrão estabelecido pela Bíblia. Então a Bíblia vai dizer que é pecado. O que eu estou querendo dizer então com isso é que o ato homossexual é pecado, mas é um pecado como o relacionamento sexual que você teve com a sua namorada que depois você casou e virou sua esposa. Mas você não acha isso. Na verdade, tem pai que acha que se o seu filho teve um relacionamento homossexual, se o seu filho praticou um ato homossexual com um rapaz, e se o outro filho praticou um ato heterossexual com uma moça, ele tem 2 filhos, um praticou um ato homossexual com um rapaz, e o outro um ato heterossexual com uma moça, ele acha que, pô, que legal, esse aqui, pelo menos foi com uma moça. Então, para Deus é igual. Entendeu que você não tem cosmovisão bíblica? Você não entendeu Bíblia, porque para Deus é igual. Só que se você tem isso na mente, o que será que significa quando você vem para Cristo e não muda isso? Então, sim, a prática
homossexual é pecado, mas é um pecado. E o que acontece é que muitos conservadores red pill foram batizados e não deixaram o conservadorismo para fora da água. Quiseram batizar o conservadorismo deles e tornar evangélico. E aí, quer tornar crente coisas que não tem como salvar. E aí, ao invés de considerar que a prática homossexual é um pecado, eles vão dizer que é o pecado maior de todos. Tem vários pecados aqui, mas a prática homossexual é o maior pecado. Pode ter adúltero na igreja, pode ter ladrão, mas os homossexuais, Deus me livre. Aqui nós não, homossexual aqui não. Você entendeu? Não porque você, talvez, não é homossexual e nunca sentiu na pele. É um pecado, mas não é o. E se até hoje não tinha isso acabado aqui, hoje vai acabar. Existe uma diferença entre a prática, o desejo e a identidade. O desejo homossexual não é pecado. Óbvio, não estou falando da cobiça. Cobiça é pecado, tanto homossexual quanto heterossexual. A Bíblia fala, não cobiçarás. A identidade é uma coisa que eu vou falar no fim. E por que é pecado? Lembre, Gênesis 1 e 2. Deus estabeleceu um padrão. Agora, olha só. O segundo ponto, eu quero que você entenda que a prática homossexual não é o único pecado. Em primeiro lugar, Paulo não está dizendo que Deus iria punir pessoas por causa da prática homossexual. Você sabia disso? Que o texto aqui não está dizendo isso? Eu sei, por mais polêmico que seja, o texto não está dizendo isso. Tá? Sabe por quê? Porque o texto está dizendo que ele não está dizendo que individualmente Deus estava fazendo algo em relação a cada pessoa, mas coletivamente, na geração daquelas pessoas em Roma, ele está dizendo o seguinte, que aquela realidade deles já era condenação. Porque ele está dizendo que a condenação é, Deus os entregou às paixões. Ou seja, o fato das pessoas serem entregues às suas paixões e poderem fazer o que elas queriam, aquilo já era condenação. É óbvio que os pecados no futuro vão gerar uma condenação. Os pecados de todo mundo no futuro vão gerar condenação, ok? Mas o que ele está dizendo é que aquilo ali já era condenação. Ou seja, você fazer aquilo que você quer já é a condenação. O seu coração ser levado a fazer exatamente o que o seu coração quer já é a condenação. O que ele está mostrando aqui é que o ato homossexual aqui do texto não é a causa, é efeito. Efeito do quê? Do que ele estava ensinando antes no texto. O que Paulo estava ensinando antes, que é o que eu ensinei no sermão anterior. Idolatria. Paulo fala, adoraram a criatura ao invés do Criador. Então, existe um problema no ser humano. E não tem a ver com a homossexualidade, não tem a ver com a heterossexualidade. Tem a ver com quem é o centro da sua vida. A homossexualidade
é uma coisa. O ato homossexual é outra coisa. O ato homossexual é um pecado. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é quem é o centro da tua vida. Esse é o maior problema. Porque você pode achar que está tudo bem por você ser hétero. Estou aqui. Estou na igreja. Família bonita. Sou hétero. Sou tão bom que além de hétero agora sou crente, brother. Caraca, aí sim, velho. Nossa, votei no Bolsonaro. Estou com porte de arma agora. Espero que o Lula não pegue. Né? Só que a prática homossexual não é o único pecado. Por quê? Porque, veja, versículos 26 e 27, ele fala da prática homossexual mesmo. Ele fala, 26, por causa disso Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência. Homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Qual é a merecida punição do seu erro? Não é a AIDS, como vários comentários bíblicos falam. Eu fiquei impressionado, eu olhei, não! Não! Por quê? Porque ele está pressupondo que a punição do erro é o que vem depois. Não, a punição do erro é o próprio fato, entendeu? Deus não irá punir, aquilo é a punição. Ok? E não é que Deus está punindo a pessoa, Deus está punindo a geração. Eu e você estamos juntos na punição. Você entendeu? Só que não é o único pecado. Porque olha o que ele continua dizendo. Versículo 28. A prática homossexual não é o único pecado. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Quais são essas coisas? Cheios de todo tipo de injustiça, perversidade e avareza. Avareza? Avareza? Tem algum avarento aqui hoje, gente? Imagina. É que a gente aqui é uma igreja inclusiva. A gente recebe os avarentos, batiza avarento. Né? Só não pode batizar gay, né? Mas avarento pode, né? Ui! Vem cá, me diz uma coisa. Levanta a mão aqui. Quem mora, jovens que moram com os pais aqui, levanta a mão. Meninas, levanta a mão aí. Bem alto, vamos vocês duas. As duas, levanta bem alto para o tio ver. Vamos. Levanta, quem mora com os pais. Ok, pouco, mas tudo bem. Olha só esse versículo. 30. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores demais, desobedientes aos pais. Olha, ele botou o ato homossexual e ser desobediente aos pais igual. Nossa. Vamos piorar? Pais, escutem isso. Se sua filha levantasse e falasse assim, papai, eu sou lésbica. O pai ia fazer o quê? Ia morrer, né? O pai desbunhecava na hora. Ai, meu Deus! Né?
Agora, ouve isso. Sua filha está desobedecendo você a vida inteira e você nunca encarou isso como algo sério. E a Bíblia coloca as duas coisas no mesmo pé, no mesmo nível. Agora, quer ver sua homofobia? É que você ouve isso e pensa, é verdade. A Bíblia coloca o ato homossexual e a desobediência aos pais no mesmo nível. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sentar-lhe a porrada na minha filha. Eu tenho que começar a bater pra caramba nela. Não. O que você deveria de fazer é quando sua filha, seu filho, tivesse chegado para você, ou chegar para você no futuro, e se isso acontecer, e falar, pai, mãe, eu tenho isso na minha vida, eu tenho esse sentimento, tenho esse desejo, você deveria de encarar como a desobediência que ele fez quando era criança. Você deveria de ser gracioso dessa forma. E não ignorante como talvez outras pessoas foram. Quer ver uma forma de ignorância? Filho, eu aceito quem você é, eu só não aceito o que você faz. Então, é que ele não entende o que você acabou de falar. Porque para ele, isso que eu estou falando já é difícil de entender. Ato homossexual e identidade. Já é difícil de entender. Você que é crente está entendendo. Você vai precisar caminhar uma milha a mais. De muita, muita paciência. De muito, muito amor. Não é assim. O dilema todo não está aqui em o que faz ou deixa de fazer. O dilema todo do seu filho e filha é identidade e não ato. Paulo está condenando ato. Porque Bíblia está condenando ato. Mas o dilema da nossa geração não é ato. Por quê? Porque você vai ver criança de 12 anos de idade, virgão, que fala, não, eu sou cisgênero, eu sou pansexual, eu sou bi. O sujeito, nem pelo no sovaco tem. Nem hormônio para fazer sexo tem. Mas o que ele está falando? Ele não está falando de sexo. Ele está falando de identidade. Ele não está nem aí para fazer sexo. Ele nem sabe o que é isso direito. Ele está falando de identidade. É outra coisa, é outra questão. A gente está focado, que é velho, em sexo. Eles estão focados em identidade. Nós estamos focados na genitália. Eles estão focados no coração. Infelizmente, a igreja está focada em saco e pepeca. E essa geração está pedindo que alguém pergunte sobre o coração deles. E eu acho que a gente está meio atrasado. Eu acho que a gente está meio atrasado. Se ofendeu o jeito de eu falar? Era para ofender mesmo. Eu acho que está na hora da gente parar de ficar esperando que a conversão de um homossexual seja ele converter do homossexualismo para o heterossexualismo. A conversão de um homossexual não é ele deixar de ser homo e se tornar hétero. A conversão é sair de Adão e entrar em Cristo. Nosso chamado como igreja não é chegar para um homossexual e dizer, você tem que deixar de ser homossexual, se tornar hétero e casar e ter uma família e não sei o que lá. Não! A nossa pregação deve ser, você foi chamado para ser um discípulo de Jesus. Você foi chamado para pertencer a Jesus. A gente está muito focado em uma coisa
que o movimento LGBT está 1000 anos-luz à nossa frente, indo nas escolas, falando sobre a identidade de gênero. E a gente está estressado se o irmão tem trejeito. Idiota! Acorda, brother! Até quando a gente não vai ser um lugar para as pessoas poderem estar? Nós somos o melhor lugar para falar de identidade, porque nós somos aqueles que têm o livro que ensina sobre identidade. Já parou para pensar nisso? Nós ensinamos, nós temos a essência da identidade em Cristo. Então, hoje, se você está ouvindo, se você está aqui, e você é homossexual, primeira coisa que eu quero te dizer, se você é homossexual e ainda não decidiu seguir Jesus, deixa eu repetir claramente o que eu falei. Eu afirmei que o ato homossexual é pecado. Eu não disse que os seus desejos, o que você sente dentro de você, é pecado. Ainda que isso é importante, é uma coisa que você vai lidar, mas eu também lido com os meus desejos. E eu sei que o que eu desejo dentro de mim é muitas vezes errado, mas eu sei que Deus continua me amando e eu não deixo de ser amigo de Jesus por causa das coisas que eu sinto. O que você sente não define quem você é, assim como eu sei que o que eu sinto não define quem eu sou. Ok? O chamado de Jesus para você, o chamado de Jesus para um homossexual, não é um chamado em relação a questões sexuais. Não é um chamado sexual, é um chamado relacional. Jesus não está focado em simplesmente mexer na sua sexualidade. Jesus está focado em trabalhar no seu relacionamento com Ele. É essa a base, esse é o fundamento a partir da onde se constrói um prédio onde tudo é mexido, é de dentro para fora que Ele vai trabalhar na sua vida. Ou seja, a maior questão na sua vida não é sexual, a maior questão na sua vida é relacional. E para a comunidade, para a convergência, o nosso chamado, irmãos, é fazer discípulos. E fazer discípulos não é converter homossexuais em heterossexuais. Nós queremos que tanto homossexuais quanto heterossexuais entreguem a sua sexualidade aos pés da cruz. Nós não aceitamos que órgãos genitais definam quem eu sou, mas que Cristo defina quem nós somos. Cristo seja a definição final de identidade. E mais nada. E mais nada. Pode ser meio escandaloso, mas nós estamos numa geração que, se isso não for falado, estão falando muito mais do que isso. Esse é o mínimo que você precisa ouvir para começar a ser educado num contexto cultural que está muito mais intenso do que isso que eu estou falando. Que Deus guarde você de toda mentira, de qualquer um dos lados. Tanto do liberalismo, de negar os padrões bíblicos, quanto do fundamentalismo morto. Que é óbvio, nós não devemos deixar os fundamentos, mas não podemos criar o bunker que deixa aqueles que Deus chamou para fora. Então, hoje eu quero
orar por algumas pessoas.